Fala aí, pessoal do Heartblitz, eu sou The Cracking Music e eu estou aqui hoje para falar de música eletrônica, da minha carreira, enfim, desse mundo todo. The Cracking Music, na verdade, bom, se vocês viram Piratas do Caribe, vocês conhecem o monstro dos mares, que é o Kraken. E a minha inspiração, na verdade, veio dessa parte. Quando eu comecei a trabalhar lá fora, primeiro na Suécia, depois na Itália, a gente trabalhava muito com músicas diferentes, músicas eletrônicas e depois músicas pop. E aí a minha versatilidade como compositora começou a ficar muito evidente. E aí, como eu ia para muitos estilos diferentes, começaram a brincar, porque você é um polvo, porque é isso, porque é uma versatilidade de cultura e tudo mais. Aí acabou virando um polvo e acabou virando o The Cracking Music. Na verdade, não foi uma coisa que eu planejei assim desde o início. Acabava que, como eu escrevia músicas em inglês, eu acabava cantando e produzindo essas músicas em inglês. E isso, quando eu trazia para as gravadoras aqui do Brasil, eles falavam que não trabalhavam, não exportavam músicas em inglês lá para fora. E aí eu fiquei até meio chateada, porque eu queria ter começado no Brasil. Mas trabalhando com produtores lá de fora, insistindo nessa parte mais de música eletrônica mesmo, acabou abrindo um leque maior, eu acabei pegando uma experiência diferente. E agora, finalmente, estou conseguindo voltar para o Brasil, porque agora, né, depois do Alok, realmente mudou a situação das gravadoras aqui, mudou inclusive a aceitação de músicas em inglês. Então, a gente começou em passos, na verdade, não foi uma coisa planejada. No final de 2016, depois do hit, eu fui para a Itália, fiquei lá um tempo, depois fui para os Estados Unidos, comecei até um projeto com os rappers no Brooklyn, mas eu ia passar só 10 dias de férias aqui no Brasil, no final do ano. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que a realidade tinha mudado. E aí eu pensei, por que não começar aqui, por que não mostrar, de repente trazer a música eletrônica que eu aprendi lá de fora aqui para o Brasil também. E aí, realmente, a primeira música que eu apresentei já foi aceita e, enfim, foi o Andai, a gente está com esse trabalho aí hoje. Então, eu tive muita experiência com o trabalho de produção musical, né? Então, eu achei que os produtores que eu trabalho até hoje, na verdade, que eu comecei trabalhando até hoje, eles trabalhavam muito bem música eletrônica e a gente conseguia trabalhar muito bem à distância ou perto, tanto fazia, né, no caso. Então, a principal diferença que eu senti, na verdade, seria, talvez, é muito difícil responder assim a principal diferença, porque eu trabalhei mais lá fora do que aqui dentro do Brasil. Então, eu sei explicar mais ou menos como é que funcionaria lá fora. Então, eu digo que é um profissionalismo muito grande. Pelo menos os profissionais que eu trabalhei, a gente conseguia trabalhar tanto longe quanto perto de uma forma bem tranquila. Eles se surpreendiam com a minha versatilidade e, ao mesmo tempo, eu gostava muito dos instrumentais e material que a gente vinha trabalhando. E foram 5 anos, né, se testando e construindo essa confiança, assim, para poder apostar em novos estilos, apostar em novos gêneros e até, a gente diz no meio musical, né, que a afinidade mesmo na hora de produzir é uma coisa totalmente diferente. Você consegue músicas diferentes e apostar em coisas diferentes. Então, sim, é muito difícil falar sobre isso porque as pessoas perguntam, mas como você aprendeu? Eu aprendi sozinha mesmo. Eu tive muita facilidade com o inglês, primeiro com o espanhol, depois com o inglês. E aí, a minha mãe desconfiou, óbvio, e aí me colocou pra fazer um teste realmente com um professor, e que dava aula já pra curso e tal, e aí eu fiz como é que diz? Uma prova, e ele falou, não tenho que ensinar pra ela, realmente o que ela fala tá certo. E aí, quando eu fui fazendo as músicas, inclusive, às vezes eu usava umas expressões que eu mesmo não sabia. E aí eu ia lá conferir, né, pelo amor de Deus, aí eu ia lá conferir, a expressão existia, era assim mesmo. Eu acho que essa questão cultural do brasileiro, ela vai além mesmo. A gente tem uma facilidade maior com as línguas, com a cultura, porque a gente é uma mistura, né? Então, faz parte. A You and I, ela foi totalmente diferente pra mim, porque foi a primeira música que eu dirigi, inclusive a produção musical dela. As músicas que eu tinha trabalhado antes foi sempre em conjunto, assim. Eu recebia o instrumental, eu gostava, e aí a gente ia trabalhando a música a partir daí, pelo menos a primeira demo. As músicas com a gravadora na Itália, inclusive o hit, também foi assim. Eu fui trabalhando em cima de ideias em conjunto. A You and I não. Eu peguei
a Hyundai desde o início. Eu disse, eu quero que ela seja assim, 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 assado. E aí quando eu recebi a música, eu fui controlando, fui compondo e organizando toda a parte instrumental. E era a minha primeira aposta, assim, aqui no Brasil. Eu decidi, é isso que eu quero fazer, é esse tipo de música que eu quero fazer, pop eletrônico. Vou construir uma música pra cá, vamos fazer assim. Então ela foi um divisor, assim, de águas. A partir de agora que eu fui entrando mesmo como The Cracking Music. Eu fiz 10 anos, eu tive 10 anos de preparação, tanto preparação musical mesmo, e aí eu falo canto, teoria musical, piano, e enfim, estruturando mesmo a carreira, me preparando como artista. Nessa parte do canto, teve 2 anos de treinamento lírico. E esse treinamento foi muito importante e ele foi num tempo importante porque você tem que ter uma musculatura para você suportar esse tipo de voz. É como se fosse um atleta, assim. Então foi muito importante e hoje em dia me dá mais confiança. Eu acho que a técnica, ela te dá mais chão, assim, para que a sua, digamos assim, o seu talento consiga ser mais aproveitado. Eu acredito que eu vou ficar mais um tempo aqui no Brasil. E vou ficar nesse indo e vindo. Eu não pretendo ficar lá fora direto, porque eu acho que a minha identidade tá aqui. Mostrar cada vez mais o Brasil, não só através da arte. O Brasil é muito grande, entende? São muitas culturas diferentes e a gente tem que mostrar isso em diversos estilos, inclusive na música eletrônica. Fala aí, pessoal, foi muito, muito, muito legal. Um beijo grande pra todos vocês. My eyes, I feel like